Senhoras e senhores, muito boa noite. A partir deste instante daremos início à nossa cerimônia. Solicitamos a todos, então, que se acomodem e aos portadores de celulares pedimos a gentileza de mantê-los no perfil silencioso. Nós lembramos que estamos ao vivo pelo Facebook na página do Laís. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, Laís, tem a satisfação de recebê-los para a cerimônia de abertura da primeira Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde. Não é novidade que a tecnologia facilita nossas vidas em muitos aspectos. Na área da saúde não poderia ser diferente. Oferecer alternativas tecnológicas viáveis à infraestrutura médica e que se adequem à demanda da realidade pode ser a combinação que o país precisa para avançar na saúde e, para isso, o cenário transdisciplinar é decisivo. As contribuições da tecnologia para a saúde impactam em vários campos. Vão desde a recuperação do paciente com o auxílio no controle de doenças crônicas até a realização de exames complexos e procedimentos cirúrgicos. Ainda é importante destacar as contribuições que a inovação tecnológica em saúde tem apresentado e os avanços desse campo para ajudar as pessoas a viverem mais e com mais qualidade. Com o objetivo de fomentar as pesquisas aplicadas e democratizar a saúde, que o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte convida docentes, pesquisadores, estudantes, trabalhadores da saúde, gestores e todos os interessados em debater o tema, os impactos da inovação em saúde no Brasil, durante a primeira Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde. Vamos apresentar o vídeo institucional do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, Laís. Fazer da ciência um instrumento de amor ao próximo. Foi com essa ideia que nós começamos a desenhar o Laís, em 2010, e conseguimos o apoio do Dr. Ricardo Lagreca para trabalhar numa sala de 12 metros quadrados do Hospital Universitário Onofre Lopes. Não posso esquecer que essa sala foi emprestada pelo nosso colega, o professor José de Luiz. A ideia que a gente pensou é que a importância do hospital, tão grande que era, não é? Precisava ela se abrir para outros tipos de pesquisas que poderiam estar acontecendo, inclusive acompanhando o momento dos grandes avanços tecnológicos. É um orgulho muito grande. Quando eu sempre vejo alguma coisa do Laís, a gente diz, olha que legal, frutificou realmente aquela ideia. A gente conseguiu ter isso quando pensou que tinha que abrir a pesquisa do hospital para as outras áreas também. O Laís ele é um laboratório integrador. Está sempre pensando em melhorar a vida das pessoas, seja com a nova patente, com a mudança de uso de algum medicamento, seja resolvendo a vida das pessoas com o aplicativo. Em pouco tempo, passamos de 3 pessoas para 40. E o que era um sonho de melhorar a qualidade de saúde da população do Brasil se tornou realidade.
Hoje, nós desenvolvemos mais de 60 projetos, todos priorizando a sustentabilidade, o baixo custo e o alto impacto social. O LAIS é um dos espaços mais profícuos de transformação do conhecimento em bens que podem ser usufruídos e transferidos para a sociedade. Inovação é isso, essa condição que a universidade tem de produzir conhecimento, mas não apenas do ponto de vista de uma produção de artigos e de livros, mas esse conhecimento ele precisa ser transformado em produtos e bens que sejam utilizados nas áreas profissionais, mas também pela sociedade em geral. Eu acredito ao LAIS uma participação importantíssima no que nós chamamos de responsabilidade social de uma universidade federal. Nós somos uma instituição pública, social, portanto, com essa grande responsabilidade de não apenas trabalhar aqui dentro dos nossos laboratórios e formar pessoas, mas principalmente para que essas pessoas se envolvam com os problemas que vive a sociedade, especificamente no LAIS, na área de saúde, e que esse conhecimento e essas pessoas formadas, elas usem tecnologias bastante avançadas para a melhoria da qualidade do atendimento à saúde e também para que os pacientes tenham melhores condições para a cura ou para uma vida com qualidade. Nós vemos como um diferencial importante ter o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde dentro do Hospital Universitário, e esse elemento de tê-lo aqui dentro foi que gerou a possibilidade de nós termos o primeiro mestrado profissional na área de inovação em saúde, gestão e inovação em saúde da rede EBSER. Então é um elemento realmente que diferencia o UOL de muitos outros hospitais universitários federais do país. Com essa tecnologia, a gente perde mais aquele medo de sair de casa, né, que a maioria dos deficientes tem, que é o medo de se machucar. Sentimento de gratidão e de liberdade, né? Porque a partir do momento que você tem a opção de poder fazer coisas que você não fazia antes, você poder ir para lugares que você não ia porque a situação não era favorável para você, e quando você tem pessoas que trabalham no desenvolvimento de equipamentos que possam vir a facilitar a sua vida, é muito legal, porque você tem como manter a gratidão pro resto da vida, né, para esse pessoal. Amen. Temos muito orgulho de tudo que estamos fazendo, porque estamos levando o empreendedorismo social para o Brasil e todo o mundo, sempre para quem precisa. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram aplicativos que permitem a realização de exames e o acompanhamento médico à distância. O programa de computador desenvolvido por uma universidade do Rio Grande do Norte vai ajudar pessoas que perderam os movimentos dos braços e das pernas. A tecnologia passou a ser uma aliada no combate ao mosquito da dengue. Os agentes de endemia monitoram os focos através de um programa de computador. As informações saem em tempo real na internet, uma iniciativa que já está sendo testada em Natal. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte criaram uma ferramenta importantíssima para deficientes visuais. O grande foco e objetivo agora é a gente tentar fazer parcerias
para que a gente amplie, né, essas inovações, para que isso atenda cada vez mais a sociedade. Na visita ao LAIS, a gente consegue ver um processo de gestão maior e como que isso faz essa relação com a produção do conhecimento a partir da AvaSUS. I'm really impressed about the enthusiasm of the people. I'm impressed about this intermixed culture. You can find engineers there, medical doctors, even the patients are here, and this is, I think, a very, very big advantage for your research. A qualidade dos materiais e desenvolvendo projetos fantásticos, desde a graduação até doutorado, então isso impressionou bastante. E eu vejo aqui que o LAIS é um exemplo de empreendedorismo social dentro da universidade. E como esse exemplo tem que inspirar uma série de laboratórios em todas as universidades brasileiras. Essa pegada empreendedora, de tecnologia e de impacto realmente é bastante inspirador. Todos os projetos, todas as pesquisas que o LAIS faz hoje está 100% vinculado ao auxílio, à ajuda à sociedade. Então isso nos traz muita felicidade em poder participar, em poder ajudar, em poder auxiliar, coordenar, né, os projetos do LAIS. Então isso me deixa muito feliz, porque o LAIS ele faz pesquisa e a sociedade espera que os produtos da universidade cheguem até ela. Essa é a nossa missão, desenvolver tecnologia inspirado na saúde, para as pessoas, com as pessoas e pelas pessoas. Isso aí é o LAIS, somos gente que gosta de gente. Bom, registramos agora a presença das seguintes autoridades. Jorge Antunes de Oliveira, que é secretário estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. Tiago Rodrigues Santos, coordenador-geral de Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde, representando o senhor Marco Firman, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Caroline Brero, coordenadora de formação profissional da EBSER, representando o senhor Kleber Moraes, que é o presidente. Estênio Gomes Ferreira, superintendente do UOL. Rogério Abdala, secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Custódio Leopoldino Guerra, chefe de departamento do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ricardo Valentim, que é o coordenador do laboratório, o LAIS. Ricardo Cury, diretor de imagens cardíacas do Baptist Hospital of Miami e do Baptist Cardiac and Vascular Institute, presidente e diretor executivo da Associação de Radiologia do Sul da Flórida. Garn Titelstadt, secretário-geral do International Council for Open and Distance Education. Anne Boyer, que é chefe da equipe Knowledge, Information and Web Intelligence no Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications. Adriano Massuda, médico pela Universidade Federal do Paraná e pesquisador da Harvard School of Public Health. Ana Paula Schiavone, diretora-geral do Departamento de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde, do Ministério da Saúde. Gilberto Regueira Alves Laranjeiras, coordenação geral de ações estratégicas em educação na saúde. Pedro Fernandes, reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. João Alcione Escanderia Figueiredo, que é pró-reitor da Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade Fevale. Marco Antônio de Oliveira, reitor em exercício do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Miguel Lizarraga, da R&D Manager da Samsung. Irami Araújo Filho, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes. Aldair de Souza Paiva, gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes. Rúbia Rochelle Soares, comandante e representante da Marinha do Brasil. José Zilmar Alves da Costa, superintendente de comunicação da UFRN
e Carilane Dantas Coutinho, coordenadora do curso de Engenharia Biomédica. E registramos ainda a presença de diretores de centros e de unidades acadêmicas especializadas, pró-reitores, superintendentes, assessores, secretários, chefes de departamentos, coordenadores de cursos, dirigentes de unidades suplementares, professores, técnicos administrativos, alunos da UFRN e demais convidados que prestigiam esta solenidade. E para compor a mesa dos trabalhos diretivos, convidamos as seguintes autoridades. A magnífica reitora, professora Ângela Paiva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Jorge Antunes de Oliveira, secretário estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. Tiago Rodrigues Santos, coordenador geral de equipamentos e materiais de uso em saúde, representando o senhor Marco Firmans, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Caroline Brero, coordenadora de formação profissional da EBSER, representando o senhor Kleber Moraes, presidente da EBSER. Gostaríamos de convidar também o senhor Estênio Gomes Ferreira, superintendente do Hospital Universitário Onofre Lopes, UOL. E ainda Rogério Abdala, secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. Senhor Custódio Leopoldino Guerra, chefe de departamento do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E Ricardo Valentim, coordenador do laboratório. E dando prosseguimento ao evento com a fala do professor Dr. Ricardo Valentim, que é coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, e presidente da primeira Conferência Internacional. Então, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a nossa reitora, o secretário Rogério Abdala, representante da EBSER, o nosso secretário estadual, o professor Estênio, o Tiago, que também veio aí, todos com a agenda cheia, professor Custódio, chefe do departamento. Então, e a todos que estão aqui presentes e que vieram prestigiar esse evento científico, que é extremamente relevante para a nossa comunidade, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas para todo o país. Então, o evento, essa Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde, ela é um marco importante para a criação do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que comemora os seus 6 anos de existência. É um laboratório jovem, mas que tem um impacto muito grande pela pujança e pela produção de inovação tecnológica em saúde. É importante destacar que esse laboratório, nesses 6 anos, se tornou um dos mais produtivos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com um número expressivo de registros de softwares, de patentes
e de produções científicas. Vou citar aqui um número para vocês, são mais de 321 publicações em periódicos de impacto. Nós temos trabalhos na área de câncer de pulmão que por 2 semanas ficaram na área mais importante da engenharia biomédica como um dos artigos mais baixados de todo o mundo. São 80 registros de softwares e várias patentes. O propósito da criação desse laboratório, como o Lagreca falou, e Stênio segue esse rito, é fazer com que o hospital deixasse de ser um mero consumidor de tecnologia e passasse a ser produtor de tecnologia. Isso vai diretamente às necessidades do nosso país. Nós temos um país que, durante todo esse tempo, de 20 anos, isso não é um problema de um governo, mas é um problema cultural. Por isso é que, durante a conferência, nós trouxemos o Ministério da Saúde, que está presente aqui, representado por várias instâncias, a comunidade científica e a comunidade acadêmica de forma geral. Durante esses 20 anos, nós acumulamos um déficit na balança comercial de mais de 300 bilhões de dólares, somente com importação de tecnologia e pagamento de royalties. Isso não sou eu que digo, está lá no caderno da Fiesp, produzido pela Abimo, quando foi contratada essa pesquisa em 2009 pela Anvisa. O Brasil só é superavitário na produção de tecnologia para a área odontológica. Nem o filtro de hemodiálise nós produzimos hoje. Então, esse laboratório ele surgiu justamente para atender essa demanda de fazer e de provocar no país o desenvolvimento de tecnologia de alto impacto, que possa fazer com que nós passamos a deixar de ser consumidor de tecnologia ou um mero produtor de commodities, que são importantes, mas para produzir tecnologia de alto valor agregado. Nós somos muito ambiciosos, né? Eu estive em Harvard e o pessoal de Harvard disse que os alunos de Harvard, Adriano Massuda deve estar por aqui, sabe dessa história, que o desejo deles é dominar o mundo. E o desejo do Laís é dominar aqueles que querem dominar o mundo. Né? Então, nós temos hoje... Obrigado. Nós temos hoje mais de 60 projetos. Todos esses projetos voltados para a área social dentro do contexto da saúde, sempre ambicionando o desenvolvimento de tecnologia. E como pode um laboratório com 6 anos conseguir tanta coisa assim? Aí eu vou contar um pouco da nossa história, e Custódio foi um dos fundadores conosco, que deu um grande apoio. A gente tem um chefe de departamento lá na engenharia biomédica que apoia tudo. Mas temos também uma reitora que embarcou nessa onda da tecnologia, não apenas com a Laís, para não deixar ela aqui, depois os outros coordenadores de laboratório com ciúme, viu, Ângelo? Apoiando o desenvolvimento da inovação em toda a universidade. Então, a nossa universidade é, sim, um polo de tecnologia em diversas áreas. Mas na área da saúde tem uma atuação bastante agressiva, voltada para questões de mercado, fazendo um link com a ciência, imbricando esses 2 pontos. À medida que todos os trabalhos de doutorado deste laboratório, de mestrado e de graduação, têm que virar um produto que tenha impacto na sociedade, que possa ser medido e que possa ser utilizado desde a atenção básica até a alta complexidade. Nós dizemos que nós trabalhamos do sensor à internet, desenvolvendo coisas, por exemplo, que ajudam o seu João, que tem esclerose lateral amiotrófica, e antes da palestra do Ricardo Cury, nós vamos ter um vídeo dele aqui, né? Até a plataforma de gestão de recursos humanos, que é lá coordenada pela diretoria da Ana Paula. Bem como todos os trabalhos que nós temos feito, secretário, junto à CEGETS, que são da maior importância para o Brasil. Tanto que a plataforma AvaSUS, que é um ambiente virtual de aprendizagem do SUS, ele tem sido revolucionário na formação de recursos humanos em saúde. E, seguramente, é hoje a maior plataforma de formação de recursos humanos das Américas. Isso tem rendido para a gente vários trabalhos, né? Mas ainda há uma longa jornada a ser feita no Brasil. E o Laís, ele quer ser protagonista disso daí. E aí nós trouxemos hoje para esse evento, e vamos ficar até o dia 23, atores importantes, como a Rede Sociotécnica de Formação Humana, aqui representado pelo professor Caó, pela professora Heloísa, e todas as outras universidades, como a FEVALE, que está aqui também. Temos contado com o apoio estratégico dessa rede
para desenvolver ainda mais trabalho na área de formação humana. Por quê? Porque nós entendemos que é importante formar para inovar. Então, o processo de inovação, ele é constante e precisa sempre de mais formação. Então, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa totalmente aplicada. Ela está intimamente ligada com os serviços de saúde. Não tem como desenvolver pesquisa na área de saúde aplicada que não esteja conectado com cuidado com o paciente. Onde eu não olhe para esse paciente, eu não olhe para o médico da família, aquele médico que está lá na comunidade mais pobre do país, atendendo as pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa, Tiago, que a tecnologia, você que está lá numa das secretarias que trabalha diretamente com a indústria, que a tecnologia é aquela mais cara e mais complexa. É verdade. Mas a tecnologia mais simples, que permite, por exemplo, como o doutor Ricardo Arraes, que está aqui, atender uma criança diabética, que está no interior do nosso estado, ou no interior do nosso país, e não tem acesso a um médico endocrinopediatra, ela é simples, mas é relevante, porque ajuda a otimizar o custo e a tornar o gasto do SUS eficiente. Eu tenho certeza e convicção que a inovação tecnológica em saúde, ela pode fazer muito mais pelo país. Ela pode ajudar a que a gente olhe para o SUS de forma otimizada, fazer mais com menos. Parece um pecado falar isso no país. Parece um pecado a gente dizer que a educação ela é para tornar o país mais rico. Então, é isso que a gente busca, fazer com que o conhecimento possa acumular riqueza para o país. Tirar o nosso país da zona da commodity. Então, sejam bem-vindos ao nosso evento. Tá? Eu vou, antes, deixar duas coisas que eu queria mostrar para vocês. E esse foi um desafio colocado para a gente em Harvard. Eu acho que o pesquisador de Harvard está aqui, ele vai gostar bastante. Eu queria mostrar a plataforma de recursos humanos, ou a plataforma ObservaSUS, desculpe, viu, Ana? A gente já está com essa plataforma tanta na cabeça, né? E é muito relevante. O ObservaSUS é uma plataforma que nós estamos lançando e é um projeto que nós temos como objeto, se os meninos puderem mostrar, até 2020. Começamos a plantar a semente agora com a Escola de Saúde Pública de Harvard, e é uma ferramenta que nós queremos levar para todos os gestores do SUS. Qual é o objetivo dessa plataforma? E a gente lança ela hoje aqui. É permitir que eu possa olhar para o sistema de saúde brasileiro não apenas como um único indicador, como indicadores que estão desfragmentados, mas poder correlacionar dados como economia, geografia e saúde. Qual a relação entre o desemprego e o aumento da demanda no SUS? Qual a relação entre o câncer e a resiliência do sistema de saúde? O nosso sistema de saúde ele é resiliente o suficiente para resistir, por exemplo, a determinadas crises do nosso país? Quando a gente passa por um problema, um momento de crise no país, com um alto índice de desemprego, esse sistema de saúde é capaz de absorver essa demanda? Quando eu tenho um surto epidemiológico como o Zika, chikungunya ou a sífilis, que assola todo o país e o mundo, com mais de 5.000% de aumento de casos em 5 anos, o nosso sistema de saúde é capaz de dar resposta? É isso que esse trabalho, que essa nova plataforma que está sendo apresentada para vocês agora quer. Cruzando variáveis e gerando um estudo matricial totalmente baseado em estatística, em sistemas inteligentes, em redes neurais artificiais, montadas a várias mãos, e aí nós temos o apoio de uma equipe muito boa na área de Harvard, e nós não queremos mais somente discutir tecnologia, Ângela. A gente quer estar com os players discutindo política para a saúde. É isso que o laboratório ambiciona, é isso que esse evento quer discutir. E outra coisa que nós queremos também mostrar é o novo site do laboratório, que se os meninos puderem mostrar essa plataforma, o link a partir de amanhã vai estar para que vocês possam discutir, apresentar, tirar dados, é uma plataforma de pesquisa para apoiar o gestor público. Então, é algo extremamente inovador, ele interliga mais de 42 bases de dados, são mais de 15 terabytes de dados armazenados nos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integrando sistemas do DataSum totalmente desfragmentado e que, para a tomada de decisão do gestor, é extremamente relevante, mas ele não tem uma lente que consiga tratar a miopia da gestão da saúde pública no Brasil. Então, o ObservaSUS vem para isso. E o nosso site, bem mais moderno,
com um monte, mostrando todos os nossos projetos em 2 e 3 idiomas, na verdade, português, inglês e espanhol, com todos os projetos e todas as nossas ações, principalmente mostrando o nosso portfólio. E, para finalizar, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde iniciou, no ano de 2016, uma trajetória de internacionalização. E, por internacionalização, nós entendemos que é muito mais do que levar um pesquisador nosso para fazer um pós-doutorado fora do Brasil. O que nós queremos, na verdade, é colocar os nossos produtos, as nossas tecnologias fora do Brasil, captando recurso internacional para o desenvolvimento das nossas universidades. E o pensamento que nós temos de universidade é uma universidade sustentável, que capta recurso para que dê autonomia para os pesquisadores, que tenha autonomia para as ações de ensino e para as ações de extensão. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos ao nosso evento. E neste instante, convidamos também o senhor Rogério Abdala, secretário de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, para sua fala. Ricardo, eu não sou igual a você, que você tem tudo na cabeça. Tem que trazer o papelzinho. Mas antes, que eu gostaria de dizer que, enquanto assumi a secretaria, eu me confrontei com vários contratos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E fiquei em dúvida, o que está acontecendo? Não consigo entender por que tanto a universidade. A reitora esteve conversando comigo. Magnífica reitora Ângela, é um prazer estar aqui. Secretário de Saúde, cumprimento a todos, Tiago e todos nós do Ministério da Saúde. A reitora me pede para 2 coordenadores me explicar sobre os projetos existentes no Ministério da Saúde. E me aparece o Ricardo, despojado. Eu falei, peraí, essas pessoas, né? Vou escutar eles. E eu dou parabéns, Ricardo, para você, professor Cauã, e a todos. São mentes brilhantes e temos que acreditar. Cada dia que passa, eu acredito um pouco mais em vocês e ao futuro. E o que está acontecendo aqui hoje, essa conferência, já é uma inovação, que nunca teve. Nós estamos inovando. Isso é muito importante. Magnífica reitora, a senhora inovou também. Eu comprei o projeto da senhora agora, de medicina tropical. Eu estou junto com a senhora. Vamos implantar, sim, medicina tropical nesse país. É uma honra estar aqui participando da primeira Conferência Internacional de Inovação Tecnológica em Saúde. Eu cumprimento todos os representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aos integrantes da mesa e comissão organizadora do evento. Discutir saúde é necessário, sobretudo aspectos relacionados aos avanços da tecnologia para a melhoria da atenção à saúde. A conferência sediada aqui em Natal aborda temas relevantes que certamente vão contribuir para a incorporação dos elementos de tecnologia na política da educação na saúde. Para mim é muito importante isso, cara. O Ministério da Saúde também busca fortalecer e ampliar ações relacionadas a inovações tecnológicas em saúde em suas estratégias. É isso que a gente vem discutindo, Ricardo. Inovar. Como as ofertas de educação permanentes na saúde
para profissionais e trabalhadores do SUS. Iniciativa de telediagnóstico e teleeducação, que sem dúvida contempla a aplicação de tecnologia de comunicação e informação em seus processos. Dentre essas iniciativas, ressalto o programa Telesaúde Brasil. É muito importante e temos de levar a sério, porque é importante para o nosso país, e tem alguns estados que estão relaxando. Eu estive com o Ricardo e eu faço parte da Unasul, praticamente sou o reitor da Unasul. Eu vi vários projetos, processos, e falei, tem alguma coisa errada. Por que esses parceiros não conseguem participar? Por que só está esse grupo de universidade? E chamei o Ricardo. Ricardo, me explica, o que está vendo? Ricardo, eles não me deixam participar. E esse valores praticados? Olha, o conteúdo pedagógico todas as universidades têm. E está fácil. Então nós reduzimos 60% graças ao Ricardo, que entrou em contato com todas as universidades. Isso gerou uma economia praticamente quase 28 milhões para o Ministério da Saúde. Está fazendo muito mais com menos. Trabalhador do SUS, principalmente da estratégia da saúde e da família, oferecendo teleconsultas, teleconsultorias, teleeducação, telediagnóstico e uma segunda opinião formativa. Buscando melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica do Sistema Único de Saúde, integrando o ensino e serviço. Estamos também implantando agora o telemedicina. Quanto você pode imaginar que um médico, uma localidade onde ele se encontra só, e chega um paciente que não tem o diagnóstico, ele não sabe o que fazer. Então, dentro da telesaúde, dentro da telemedicina, ele consegue chegar no diagnóstico e, junto com uma banca médica, vai curar esse paciente, vai ter os cuidados necessários com ele. O Ministério também oferece cursos nas plataformas de ensino à distância. O Sistema Universidade Aberta do SUS, o UNASUS, oferece cursos pela rede com enfoque prático e dinâmico, utilizando casos clínicos comuns. Já o AvaSUS, um projeto de parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, promove conhecimento integrado em educação para a saúde. Os cursos são ofertados por instituições de ensino com referência em educação à distância e têm o objetivo de qualificar a formação de profissionais e trabalhadores da saúde. Então, essa formação, para mim, é muito importante. E eu acredito que vamos aumentar essa parceria, Ricardo, que hoje eu não estou conseguindo alcançar um objetivo necessário para o Ministério da Saúde. Estou um pouco desfalcado. O uso da tecnologia é a ferramenta de trabalho do futuro. Por isso, o governo federal e o Ministério da Saúde estão sempre empenhados em trabalhar cada dia mais em prol de um SUS humanizado e para todos. E digo mais, desde que nós assumimos o Ministério da Saúde, já estamos com uma economia, graças ao Ricardo, a reitora e outros mais parceiros, com quase 4 bilhões em economia. Esse dinheiro está sendo reinvestido em custeio, equipamentos. Estamos atendendo, estamos melhorando a saúde do país. A nossa luta é árdua, mas precisamos de parceiros, precisamos inovar. Para inovar, precisamos de mentes brilhantes, e são vocês. Desejo a todos uma excelente conferência e, acima de tudo, a construção de novos conhecimentos
e troca de experiência. Agradeço à magnífica reitora, Ângela, agradeço a todos aqui que o compõem, nosso secretário de Saúde, que já estive algumas vezes com ele, vamos dar continuidade ao processo. E desejo a todos que tenham uma ótima noite e aproveitem. E dando continuidade, nós convidamos o senhor Tiago Rodrigues Santos, representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Boa noite, gente. Prazer muito grande estar com vocês aí, aceitando o convite. Gostaria de saudar a reitora Ângela, em nome dela, os demais da mesa. Gente, sexta-feira ou quinta-feira, Ricardo, quinta-feira passada eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardo e a equipe lá em São Paulo e me fizeram o convite para conhecer o Laís. Bom, nem eu esperava que esse convite ia ser traduzido em realidade em tão pouco tempo, porque cheguei hoje para trabalhar no Ministério, o secretário foi cumprir uma outra agenda e me pediu que representasse a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que a gente vai discutir vários projetos inovadores aí a partir de amanhã. Já tenho um compromisso meu aí de conhecer lá o laboratório e já parabenizando o Ricardo aí pelo esforço e pelo trabalho. Bom, alguns números, gente. A gente não tem como fugir da realidade, né? Quando a gente fala em ciência, tecnologia, em inovação, em desenvolvimento, em pesquisa. Então, o Brasil ele ainda tem um investimento muito acanhado nessa área, né? Cerca de 1% só do PIB o Brasil investe em P&D, né? Enquanto os países desenvolvidos, em torno de 4% do PIB. Recentemente eu estive nos Estados Unidos, a gente tem um projeto importante lá também, da radioterapia, lá no Ministério, e eu fui convidado a conhecer a costa oeste dos Estados Unidos, a região ali da Califórnia, onde estão as maiores startups. Para a gente ter uma ideia, eu estou falando de em torno de 6, 7 mil empresas que trabalham na parte de tecnologia e inovação na área da saúde, enquanto o Brasil possui em torno de 400 empresas. Então a gente precisa estimular sim esse mercado. Uma diferença muito grande que eu percebi nesses outros países, principalmente lá nos Estados Unidos, é a participação mesmo do privado e não só o governo, não é só o público injetando, mas a gente sabe das nossas dificuldades e a gente precisa de certa forma, atrair esse capital privado para investir no Brasil e no desenvolvimento dessas tecnologias. Bom, é muito diferente, assim, os números, quando eu estou falando do que é investido, e a gente tem investido, tem aumentado significativamente os investimentos do Ministério da Saúde nessa área, principalmente lá por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da SCTI. A gente está com uma parceria aí recente com o MIDIC e com o MCTI, né, onde a gente está fomentando aí por meio de um projeto chamado Brasil Mais Produtivo, essas 400 empresas do ramo de saúde. A gente espera que em breve a gente tenha bons resultados aí nessa parceria, nessa transferência de recursos para eles. Uma outra coisa importante, além desses investimentos que eu citei direto na indústria, né, para desenvolver o mercado nacional na parte de saúde, a gente vê que o cenário Nordeste, a gente tem importantes parcerias também com a Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Rio Grande do Norte também temos projetos importantes, em Campina Grande também temos fomentado vários projetos. Então, esse polo do Nordeste nessa área de inovação, acho que realmente vem desempenhando um papel de destaque aí no cenário nacional. Lá, Ricardo, lá em São Paulo a gente viu que o evento lá estava mais voltado com essa pegada da indústria. Aqui eu acho que é um evento onde a gente começa a discutir mais essa parte acadêmica, a parte do ensino e pesquisa mesmo dentro da academia. E é o que a gente deseja sempre isso, fazer a união da indústria com esses trabalhos que são desenvolvidos aí na parte de pesquisa. Tenho certeza que esses 60 projetos que o Ricardo apresentou ali para a gente rapidamente, nem todos foram um sucesso de cara, né? A gente sabe que tem muita tentativa e erro nisso tudo,
E eu acho até um passo importante que a gente está vivendo hoje no Brasil de reformulação dessa política de pesquisa e desenvolvimento com um novo marco regulatório de ciência e tecnologia que está sendo discutido. Eu tive a oportunidade de participar e dar algumas contribuições nessa minuta. O que acontece é o seguinte, eu acho que lá em 2004, 2005, com a Lei do Bem, com a Lei da Inovação, tudo ficou muito bem esclarecido ali no papel, mas de fato a burocracia não permitiu que a gente colocasse algumas coisas em prática. Então eu imagino, eu sou servidor de carreira do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e hoje estou lotado lá na Esquiti. Eu via muito, quando uma universidade, um pesquisador faz um convênio, né, e existe uma transferência de recursos, às vezes a parcela não vai inteira, vai uma primeira parcela, e simplesmente era para desenvolver, vamos dar um exemplo, um protótipo, e esse protótipo não deu certo. E aí o que acontece? O Ministério ele quer ver o dinheiro de volta, né? Ninguém quer perder o investimento, mas nessa área de ciência, tecnologia e inovação a gente sabe que existe um risco muito grande desse investimento realmente não se transformar naquilo que é desejado num primeiro momento, mas ali vai ser aproveitado em outras pesquisas, em outras oportunidades que podem surgir produtos interessantes. Então, eu via muito o Fundo Nacional abrir uma tomada de conta especial em cima de um projeto desses e simplesmente a gente sabia que ali era um começo de uma coisa que precisaria mesmo de mais investimento para se atingir um outro objetivo, né? Então, como essa burocracia ela amarrou demais esses dois regulamentos que eu falei, tanto a Lei do Bem quanto a Lei da Inovação, eu acho que a gente perdeu um pouco a oportunidade e hoje a gente está tendo essa oportunidade de fazer uma revisão desses decretos e flexibilizar um pouco, gente. Eu não estou falando em desperdício de recurso, mas que a gente consiga entender melhor como é que funciona o investimento nessa área, porque realmente não é uma coisa tão fácil da gente ver o resultado de primeira mão. O Ricardo estava no evento, teve um palestrante, acho que da Holanda, o pessoal perguntou um conselho que ele daria para o Brasil, ele falou que o Brasil precisa errar mais. E errar mais é errar mesmo de testar mais coisas, de tentar inovar, tentar buscar esse mercado. Hoje, a gente ocupa o 15º lugar, se eu não me engano, na área de publicação de artigos científicos, mas em inovação no ranking mundial a gente é acho que 70º, e fica variando ali, 65, 70, e a gente não consegue muito transformar tudo isso que a gente consegue na parte de pesquisa e na academia, transformar de fato em produto para a saúde, né? Então, eu, de certa forma, eu concordo com ele, eu acho que a gente tem que ter seriedade no investimento do recurso público, mas para inovar é necessário experimentar. E só dessa forma a gente vai conseguir chegar nesse nível de excelência aí que o Ricardo citou, e eu desejo ao LAIS aí tudo de bom e para vocês todos um bom evento. Ouviremos agora o pronunciamento da senhora professora Ângela Maria Paiva Cruz, a magnífica reitora da UFRN. Bom, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o nosso secretário de Saúde, Dr. Jorge Antunes, cumprimentar o secretário Rogério Abdala, de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, apoiador dos projetos, como já vimos, né, do Laboratório LAIS, cumprimentar o Tiago Rodrigues Santos, coordenador-geral de Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde, representando o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, cumprimentar a colega Caroline Brero, coordenadora de formação profissional da EBSE, aqui representando o nosso presidente Kleber Moraes, nosso professor da UFRN, cumprimentar o professor Estênio, que é nosso superintendente do Hospital North Lopes, cumprimentar o professor Custódio Leopoldino Guerra, chefe de departamento de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o nosso colega, professor, coordenador do LAIS, Ricardo Valentim. Quero cumprimentar também o nosso professor, reitor Pedro Fernandes, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, professor Marcos
vice-reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e em seu nome eu gostaria de, em seus nomes, cumprimentar todas as autoridades já citadas pelo cerimonial e aqui representadas. Cumprimento especialmente os pesquisadores que participam deste belíssimo evento, dessa importante conferência, dos estudantes, pesquisadores, técnicos das áreas de saúde, mas cumprimento especialmente também os nossos possíveis usuários desses bens já produzidos pelo Laboratório Laís. É muito bom ter vocês aqui. Eu quero iniciar dando as boas-vindas a todos que aqui participam dessa Conferência Internacional de Inovação em Saúde, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quero deixar aqui os nossos cumprimentos aos ilustres conferencistas e pesquisadores, professores e interessados, movidos pelo interesse de se manterem em dia com os avanços da inovação tecnológica e que poderão, a partir de hoje, se não desde sempre, acompanhar o que de mais relevante vem ocorrendo com a sua utilização dessa inovação tecnológica no âmbito da saúde. Quero também me congratular com a nossa EBSE, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e aqui representada pela Caroline e também pelo professor Estênio, e vários colegas aqui dos nossos 3 hospitais universitários. E eu me refiro à EBSE porque na nossa universidade, com nossos 3 hospitais, nós tivemos um avanço significativo na prestação de serviço pelo SUS, pelos nossos hospitais universitários, depois da adesão à EBSE. E foi essa EBSE que abraçou o projeto, como nós vimos aqui, com o professor Lagreca, então superintendente do Hospital North Lopes, que abraçou esse grande projeto que foi gestado por pessoas inquietas e produtivas, como o professor Ricardo Valentim. Quero deixar aqui, portanto, Caroline, o nosso abraço ao professor Kleber, que por outra agenda fora do Estado não pôde comparecer a esta solenidade de abertura, mas certamente está em espírito aqui presente e representada por você. Os hospitais universitários ganham hoje um aporte e um apoio bastante amplo, não apenas na parte assistencial, mas também na formação acadêmica, na capacitação dos seus trabalhadores, dos seus servidores, exatamente com cursos de pós-graduação, um deles gestado e produzido com apoio aqui do grupo do Laís, que é o mestrado profissional em inovação e gestão da saúde. Um dos, né, porque já temos mais de um mestrado profissional no âmbito da EBSE. Quero dizer que a medicina moderna e as ciências e as ações da saúde não podem mais, jamais, como sabemos, prescindir da tecnologia e da inovação. Se assim não fosse, não se registrariam tantos avanços nos processos de cura de doenças, muitas vezes com os nossos, há décadas atrás ou há pouco tempo atrás, doenças que não tinham cura. E os avanços tecnológicos, científicos e tecnológicos, nos garantem cura para várias doenças. Não se falando apenas de cura, mas também os avanços que garantem a melhoria da qualidade de vida das pessoas que são portadoras de algumas doenças com as quais nós temos que conviver. Saúdo, pois, os organizadores desta primeira conferência, e eu cumprimento o coordenador mor da conferência, mas a gente sabe que, junto com o Valentim, tem um batalhão de soldados aguerridos como ele, que fizeram acontecer não apenas o que nós vamos mostrar e compartilhar, mas também que ajudaram a realizar esse projeto de conferência, que é a primeira, mas com certeza será a primeira de muitas outras que irão se realizar. Nada mais oportuno que o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ter projetado a realização deste encontro. Eu me refiro, e na fala de Valentim, não fosse apenas a determinação dele, é importante saber, e ele registra sempre, que a reitora, a universidade, sempre apoiou projetos dessa natureza. Não é por acaso, é porque a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem um projeto de universidade muito bem construído com a comunidade acadêmica e com a sociedade potiguar, que prevê no seu plano de desenvolvimento institucional algumas diretrizes, algumas dimensões com as quais a gente precisa trabalhar para escolher os milhares de projetos, entre os milhares de projetos, aqueles que darão maiores contribuições para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social e humano no nosso Estado, no nosso país. Pois bem, nesse plano de desenvolvimento e nos nossos planos de gestão, 4 dimensões, pelo menos, eu elencaria aqui: interdisciplinaridade, inclusão social, inovação e internacionalização. Pelo menos essas 4 características, elas configuram, elas desenham o projeto do LAIS. Então, não é por causa da beleza e da simpatia e da humanidade de Ricardo Valentim, é porque o projeto que ele conduz, junto com seus colegas, trazem essas características, como outros que eu cito aqui, já referido aqui numa conversa preliminar com o secretário Abdala, do Instituto de Medicina Tropical. É um outro projeto estratégico da nossa universidade que tem essas 4 características, pelo menos, que nos faz cada vez mais apoiá-los e buscar ajuda para que eles façam uma transformação social no estado do Rio Grande do Norte. Esta conferência, ela está pautada, como disse o representante aqui da Secretaria do Ministério da Saúde, o Tiago, que a gente tem uma parte acadêmica importante. Na inovação tecnológica, nós temos que ter a nossa produção e essa transformação de boas ideias em produtos, e esses produtos precisam ser transformados. Então, é muito salutar também que nesta conferência e em todas as outras de inovação tecnológica estejamos discutindo, sim, com o setor industrial, com o setor produtivo, porque os bens que nós produzimos aqui, alguns vistos nos vídeos iniciais, eles precisam estar sendo utilizados, estar sendo produzidos, e o limite de uma universidade, de uma academia, ele é curto. Nós podemos produzir conhecimento e tecnologia e chegar a produzir artefatos, equipamentos, produtos, processos novos. Mas, principalmente, os produtos e os artefatos e os equipamentos, eles precisam ser materializados para o mercado e para as políticas públicas. Portanto, é muito necessária, Tiago, a regulamentação do marco de ciência e tecnologia para que o estreitamento entre universidade e empresas se faça com segurança jurídica. E eu pediria o apoio do Ministério da Saúde e de outros ministérios que estejam aqui representados para trabalharem junto ao Ministério do Planejamento pela regulamentação urgente do marco de ciência e tecnologia. Temos o marco que é de janeiro de 2016. E há muita insegurança jurídica até que se tenha a regulamentação. Depois dela também, porque no Brasil, burocracia e uso muito difícil da legislação são coisas do nosso dia a dia. Haja vistas que a Lei de Inovação, que é de 2004, ainda é lida hoje por Tribunal de Contas, por CGU e por alguns procuradores nossos de uma forma que não beneficia a inovação tecnológica e a relação universidade-empresa. Portanto, aproveito os interlocutores que estão participando dessa conferência para agilizarem e gritarem com educação, naturalmente, junto aos ministérios que estão emperrando
a regulamentação do marco, que ela saia o mais rapidamente possível, porque com ele mais projetos e mais interação universidade-empresa poderá se dar com mais tranquilidade para o pesquisador e para os gestores públicos, bem como para quem investe na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, se aliando governo e setor privado. Portanto, eu quero dizer a todos que estamos muito felizes por receber e sediar essa primeira conferência internacional. Ela não será única, ela se replicará aqui, em outros lugares, e não vou falar mais desses projetos de inovação na universidade, porque amanhã teremos um espaço numa mesa redonda. Mas quero finalizar, portanto, agradecendo novamente a disposição, a todo o trabalho do grupo do LAIS. Ele é um dos projetos estratégicos da universidade, pelas razões que eu já coloquei, mas amanhã eu procurarei situar esse projeto dentro de um conjunto de ações e atitudes e posturas e estratégias que escolhemos para fazer a nossa universidade uma universidade altamente comprometida com o bem-estar da sociedade potiguar. Tenham todos um profícuo evento. Aproveitem e visitem a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aproveitem também a Noiva do Sol, como é conhecida Natal e denominada pelo nosso folclorista maior, Câmara Cascudo. Muito obrigada. Muito obrigada, a magnífica reitora Ângela Maria Paiva Cruz. Bom, e como o evento é de inovação, nada mais justo do que inovar quebrando o protocolo. Bom, então a gente retorna a fala. Peguei aqui o microfone, se o senhor quiser. Vamos retornar. Eu queria reportar a vocês que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte não vai estar mais sozinha. Nós vamos estar junto na segunda conferência e vamos trazer 5.000 pesquisadores e participantes no próximo evento. A ciência, o nosso Brasil precisa muito de novas tecnologias, que nós estamos buscando fora. Vamos criar as nossas, né? Então é isso aí. Magnífica reitora, muito obrigado pelo convite. Secretário e todos que compõem, muito obrigado a todos da universidade. E quero, o meu pessoal do Ministério se empenham e aprendam. Vamos inovar. Um abraço, uma boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez ao secretário de Gestão do Trabalho e Educação da Saúde do Ministério da Saúde, Rogério Abdala. Bom, e agradecemos então a presença de todas as autoridades que compõem a mesa e as convidamos agora a ocuparem os seus lugares reservados na plateia para darmos prosseguimento aos trabalhos, agora já com a garantia da segunda Conferência Internacional. E dando continuidade à conferência, gostaríamos então que recebessem as nossas boas-vindas. Boas-vindas que serão dadas de uma maneira muito especial.
O seu João Batista, ele é portador de ELA. Vocês já conheceram o seu João Batista há poucos instantes aqui no vídeo de apresentação do LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Pois é, ele tem esclerose lateral amiotrófica. O seu João é uma das pessoas beneficiadas pelo projeto Autônomos, desenvolvido pelo LAIS e que tem como objetivo devolver autonomia a pacientes que tenham perdido a sua capacidade motora. Por meio de uma técnica conhecida como eye tracking, o paciente é capaz de controlar todos os dispositivos eletrônicos da sua casa, trocar e-mails, ler livros e até mesmo falar. Então vamos receber as boas-vindas do seu João. Sejam bem-vindos a esta conferência. O seu João Batista está presente aqui no nosso auditório, ele e a dona Lucimar. Seu João Batista muito emocionado, uma pessoa bastante especial e que com certeza está aí sendo bastante beneficiado por esse projeto desenvolvido pelo LAIS, com toda a sua equipe. Obrigada pela participação, pela presença, seu João Batista. E para uma noite tão especial, nós contamos com uma conferência bastante especial também, né? Hoje teremos a oportunidade de ouvir um pouco da experiência exitosa desenvolvida no Miami Cardiac, na Vascular Institute, com o diagnóstico por imagem. Para nos falar sobre essa experiência, nós contamos com a presença do diretor de imagens cardíacas do Baptist Hospital of Miami e do Baptist Cardiac and Vascular Institute. Ele também é presidente e diretor executivo da Associação de Radiologia do Sul da Flórida, um grupo de multiespecialistas que conta com 67 médicos e que está entre os 10 maiores grupos de radiologia privada dos Estados Unidos. Além disso, atua como professor associado clínico da Universidade Internacional da Flórida. Senhoras e senhores, para abordar o tema Inovação no Diagnóstico por Imagem, experiência do Miami Cardiac and Vascular Institute, os processos e seus impactos, temos a felicidade, neste momento, de convidar o nosso conferencista Ricardo Cury. É um grande prazer e uma honra para mim estar aqui, ser parte dessa primeira conferência internacional em tecnologia de saúde e poder voltar para o Brasil e poder compartilhar um pouco da nossa experiência.
Primeiramente, como a gente fala nos Estados Unidos, my hat is off. Eu tiro o chapéu para a Laís e todo o trabalho desenvolvido pelo grupo do professor Ricardo Valentim, mostrando o que é possível fazer e acontecer e criar novas tecnologias e ter um impacto na população, que é o mais importante. Com isso, eu vou falar, eu sou médico, radiologista, especialista em imagem cardíaca na parte do coração. Eu fiz o meu treinamento no Brasil, depois em Boston, em Harvard, que eu fiquei 5 anos, e depois quase há 10 anos em Miami. E eu vou falar sobre inovação em imagem diagnóstica e a nossa experiência entre protocolos e processos. Como um outline dessa aula, nós iremos falar sobre tecnologia, protocolos, processos e pessoas, e como podemos combinar essas 3 coisas para ter um impacto no paciente. E, primeiramente, em relação à precisão na medicina. Na verdade, o slide anterior, não sei, mas a precisão na medicina, se puder passar um slide de volta. Isso. A precisão na medicina pode ter e através da inovação em tecnologia, pode ter um impacto na sobrevida dos pacientes. E é importante frisar que a precisão na medicina ela começa com a precisão no diagnóstico. A parte mais importante de uma forma geral é realizar um diagnóstico preciso e acurado. Assim que estabelecermos o diagnóstico, depois podemos ter o tratamento de uma forma clínica, cirúrgica, por procedimentos intervencionistas ou não evitar tratamentos desnecessários e, com isso, levar uma sobrevida melhor de pacientes. E o valor não só na medicina, na radiologia, mas também na imagem cardíaca. E o valor, isso se fala bastante nos Estados Unidos e se fala bastante também de cada vez mais fazer mais com menos. Como a medicina nos Estados Unidos gasta muito e ainda não tem os parâmetros de qualidade são bons, mas não tão bons como outros países desenvolvidos. Então, como ativar o paciente, primeiramente, depois ter uma acurácia clínica e depois coordenar os cuidados médicos. E para ativar os pacientes, o paciente, envolver o paciente, é muito importante ter protocolos baseados em medicina de evidência para que conseguimos padronizar o atendimento, diminuir a variabilidade e diminuir a segurança no atendimento médico. Em relação à tecnologia, eu vou falar um pouquinho de um tomógrafo, que é a minha área de especialidade em imagem cardíaca. A gente teve a oportunidade de validar o primeiro tomógrafo volumétrico do mundo. A gente fez uma validação com o FDA e, basicamente, o tomógrafo ele, teve várias evoluções de uma forma axial para helicoidal, que é uma espiral no corpo humano, e agora uma tomografia de volume. Com uma cobertura, você consegue cobrir todo um órgão, seja o coração, o cérebro ou uma parte do abdômen, e avaliar não só a parte anatômica, mas também a parte funcional e a parte perfusional. Então, com esse tomógrafo, atingimos agora, conseguimos ter imagens do coração em um batimento cardíaco com menos de 1 segundo. Então, nós conseguimos
paralisar os movimentos das artérias coronárias, o coração está sempre batendo, em menos de um segundo conseguimos ter uma cobertura do coração e avaliar todas as artérias coronárias que dão o suprimento de fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Esse é uma imagem em 3D e imagem em 2D mostrando uma das artérias coronárias, que é a artéria coronária direita. E nessa tecnologia, primeiro começando com a tecnologia, um outro exame mostrando agora uma placa, essa área mais densa é uma placa calcificada que se acumula na artéria coronária e na verdade tem uma estenose leve, uma estenose discreta e através da detecção precoce de doença arterial coronária podemos intervir para ter uma atenção secundária. Então, nesse caso, esse paciente apenas necessita de tratamento clínico com estatina e aspirina e não necessita de nenhum tratamento mais invasivo. Outros exemplos desse tomógrafo, mostrando primeiro a tecnologia, depois eu vou falar de protocolos, processos e depois de inteligência artificial, mas em um batimento cardíaco, um paciente que teve revascularização miocárdica, mostrando enxertos cardíacos que estavam pérvios, todos os 3 enxertos cardíacos para as artérias coronárias. Esse é um outro paciente com uma frequência alta, um paciente com frequência cardíaca de 139 batimentos por minuto, então o coração bate muito mais rápido e mesmo assim, com a rapidez do tomógrafo, podemos avaliar as artérias coronárias e evitar, em alguns pacientes, um tratamento mais invasivo ou exames mais invasivos como o cateterismo, mas principalmente em pacientes que são sintomáticos, mas que têm um risco baixo ou intermediário. Os pacientes com risco intermediário ou grave, esses pacientes irão direto para o cateterismo. E aqui é um exemplo como você pode fazer uma avaliação compreensiva, não só das artérias coronárias, mas também da função ventricular. Então a gente consegue ver aqui a função do ventrículo esquerdo. Nesse caso tem uma diminuição da função ou uma acinesia de uma parede e o paciente tinha um stent na artéria circunflexa esquerda e um defeito de perfusão. Então esse seria a avaliação compreensiva de anatomia, função e perfusão do coração. Passando da tecnologia, que é excelente ter uma tecnologia de ponta, mas como podemos usar essa tecnologia com protocolos e processos na parte clínica? É aí que, revendo a literatura, a gente desenvolveu um protocolo, é um protocolo de rotas cardíacas para avaliação de dor torácica aguda. A dor torácica aguda é a principal queixa de pacientes chegando no hospital ou no pronto-socorro, então é um problema muito relevante. São mais de 8 milhões de pacientes com dor torácica aguda se apresentando no pronto-socorro nos Estados Unidos e baseado nesse protocolo onde pacientes graves que têm enzima cardíaca elevada ou um infarto supra-ST, esses pacientes irão para o cateterismo diretamente. Outros pacientes que têm enzima elevada, mas sem alteração significativa de eletro, esses pacientes são admitidos e também vão para o cateterismo, ou no nível 1, vão para o CAT em 90 minutos, que é a porta-balão. Nível 2, geralmente vão para o cateterismo em 24 horas. E os pacientes com nível 3 e 4 são os pacientes que têm dor torácica, mas uma avaliação inicial negativa, com eletro normal, enzima cardíaca negativa. Esses pacientes são os que vão se beneficiar de uma avaliação não invasiva para descartar ou confirmar a síndrome coronária aguda. E esses protocolos são importantes, então a gente publicou a nossa experiência, que através desses protocolos a gente tem uma consideração para qual é o próximo passo.
e um objetivo. E com esses protocolos, todos, desde da enfermeira, do médico no pronto-socorro, do cardiologista, da pessoa da imagem cardíaca, você consegue diminuir a variabilidade e ter um processo. E esse processo é interessante ver qual o impacto. Impacto em termos de custo, em termos de tempo de internação. E esse é um exemplo, apenas para ilustrar, um paciente relativamente jovem, de 41 anos, ele se apresentando com dor torácica no pronto-socorro, mas e com dor para o braço esquerdo. O eletro foi negativo, a troponina, que é a enzima cardíaca, também negativa, um marcador no sangue. Esses pacientes, geralmente, se for de baixo risco, um paciente relativamente jovem, eles podem ser dado alta do hospital. E nos Estados Unidos, de 1 a 5% dos pacientes, eles se tornam em 30 dias com um infarto agudo do miocárdio. Em outros lugares, são acima de 5%. E com a introdução de uma nova tecnologia, nesse caso a angiotomografia, esse paciente tinha uma obstrução severa e foi para o cateterismo confirmando essa obstrução severa colocaram um stent. E, na verdade, com um protocolo e com novas tecnologias, podemos ter um impacto e ajudar a evitar um possível infarto desse paciente. Um outro exemplo, pela angiotomografia de coronárias, também um paciente com uma obstrução severa com a correlação com o cateterismo mais invasivo. Apenas mostrando casos interessantes. E qual o impacto? Com uma nova tecnologia, com um protocolo ou um processo, nós temos medidores e o tempo de internação desses pacientes antes de ter esse protocolo era de 28 horas. Então, os pacientes ficavam no hospital mais de 28 horas esperando qual seria a conduta. E após a implementação desses protocolos, diminuiu para 14 horas e agora a gente já está a avaliação a menos de 10 horas dentro do hospital. Então, uma avaliação rápida e, o mais importante, diminuindo o custo. Então, diminuindo o custo de $500 por paciente e também diminuindo, eu falei que a média nacional nos Estados Unidos é de 1 a 5% dos pacientes que retornam com infarto. Nos últimos 5 anos, a nossa média foi de 0,2%. Então, diminuindo significativamente esses pacientes que vão retornar com infarto agudo do miocárdio. E através de outros estudos, mostramos também uma redução tanto de custo e tempo de internação. Mas, além desses protocolos, é interessante, depois que você tem o resultado do teste, como você vai ter um impacto no paciente. No caso, o caso específico da angiotomografia de coronárias, se você tem um exame completamente normal, que no caso é a maioria dos pacientes, esses pacientes eles têm alta do pronto-socorro, pacientes que têm lesões leve ou discreta, mas não tem uma obstrução do fluxo sanguíneo, esses pacientes eles são dado alta do pronto-socorro, mas eles vão ser acompanhados com um cardiologista para prevenção secundária, com estatina e aspirina. Pacientes que têm estenose moderada, eles vão ter um teste funcional, e pacientes com estenose severa, eles vão para o cateterismo. Esse, na verdade, foi o precursor se a gente passar para o próximo slide, do CAD-RADS, que é, na verdade, a implementação de algoritmos depois do teste. Então, a gente tem algoritmos antes do teste e depois algoritmos depois do teste, e mostrando a prevalência. Então, é que nem o BIRADS na mamografia, o CAD-RADS ou o CAD-RADS seria para angiotomografia
de coronárias. Isso é importante porque ele classifica os pacientes, CAD-REDS de 0, sem doença coronária, até o CAD-REDS de 5, com oclusão completa das coronárias. E isso é muito importante para alimentar, por exemplo, a inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então você consegue coletar muitos dados e entrar nessa parte de aprendizado de máquina, que seria o machine learning. Falando um pouco mais de inovação tecnológica, tem muitos grupos de pesquisa, companhias de startup, como usar a inteligência artificial e o aprendizado de máquina na medicina e especificamente em imagens médicas. E os objetivos do aprendizado de máquina na saúde seria não só para predizer, mas também para antecipar, ter dados analíticos para antecipar o que poderá ocorrer, qual será o paciente que vai ter um infarto ou qual vai ser o paciente que vai desenvolver um derrame cerebral antes do tempo e como prevenir. Então, no futuro, nos próximos 5 a 10 anos, o aprendizado de máquina em healthcare e na radiologia vai mudar como a gente pratica a medicina. Isso vai ser por ganho de eficiências, então os médicos e as pessoas envolvidas na saúde, eles vão ser mais eficientes, a medicina vai ser mais baseada em evidência e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e o impacto no paciente. E vai aumentar o valor do médico e, no caso, em radiologia, do radiologista. Um divisor de água foi a IBM Watson, quando ela investiu, quando ela fez uma aquisição de $1 bilhão com uma outra empresa de healthcare. E a Merge Healthcare era uma empresa de PACS, que eles tinham mais de 30 milhões de imagens de pacientes, com tanto a imagem como o relatório. E esse foi um divisor de água que a IBM Watson entrou sendo um big player focado nessa área. E a partir daí tem várias startups em machine learning. E o nosso grupo é um grupo entre outros 5 nos Estados Unidos, que a gente tem uma colaboração com o IBM Watson para desenvolver algumas dessas tecnologias. E como ela funciona, como é o Cognitive Computing. Ele, primeiro, você tem que ter os feeds, e os feeds na parte de healthcare vai ser através do prontuário médico eletrônico, através do PACS e através da linguagem natural. Isso vai gerar e fazer a avaliação de hipótese e também vai adaptar e aprender. E tem essa forma contínua. Um pouco falando de pessoas, então o nosso grupo tem essa parceria, é um grupo grande, altamente subespecializado. A gente faz quase 1 milhão de exames por ano, cobrindo 5 hospitais e mais de 20 centros de outpatient imaging. Esse é um projeto que a gente tem com o IBM Watson, mas, na verdade, eu queria mudar esse slide, e isso é parte de um protocolo e um programa de colaboração que a gente está começando com o LICE, sendo Powered by LICE, não IBM Watson. Então, como é que é o Big Data e o Data Analytics? Você vai alimentar o sistema com todas as áreas que você consegue, ou pelo RIS, pelo PACS, que é o exame
é o sistema que a gente usa para laudar as imagens. Aqui seria o Voice Recognition, o reconhecedor de voz, o prontuário médico e também os dados que a gente usa para cobrança. Todos esses dados, e a gente tem que correlacionar esses dados com dados do paciente. O que está acontecendo com o paciente? Qual é o impacto no cuidado do paciente? Qual o tempo de internação? Qual o custo daquela internação? Qual são os testes que acontecem? E com isso, você consegue, baseado em Big Data e Machine Learning, você poderá ter uma revolução tecnológica e você vai começar a criar de uma forma muito mais padronizada os KPIs, que são os Key Performance Indicators e os Scorecards. E você ouve falar muito de Big Data. Então, o que seria o Big Data? Na verdade, a informação está disponível a qualquer momento, mas temos que pegar os dados, transformar em informação, depois da informação transformar em conhecimento, e para isso é um passo muito grande, e depois de transformar em conhecimento, transformar em sabedoria. Então, esse ciclo é o ciclo que tem que passar de não só coletar dado, mas fazer bom uso desse dado. Em termos de infraestrutura de tecnologia, principalmente na imagem, eu sei que o LAIS tem um sistema que eles desenvolveram e usam para vários hospitais, um sistema bem interessante também de armazenamento e distribuição de imagens, e isso a gente vê como uma forma de reduzir custo e aumentar a disponibilidade de imagens para pacientes. Então, o investimento na infraestrutura é muito importante. E também como a infraestrutura pode impactar os cuidados do paciente. Outro exemplo de infraestrutura seria a criação de laboratórios 3D, onde não só podemos fazer a reconstrução de imagens, podemos ver a reconstrução aqui das artérias cerebrais, uma angiotomo de artérias intracerebrais, angiocardíaca, da aorta abdominal. Então, fazer isso de uma forma padronizada, mas também ir além das imagens 3D. Isso também está presente no laboratório, no LAIS, de usar a impressora 3D para criar moldes. Então, nesse caso, focado na parte do coração, através da aquisição de imagens tomográficas, a gente exporta esse arquivo, tem uma conversão desse arquivo e conseguimos construir moldes do coração. Nesse caso, podemos ver as artérias coronárias, o ventrículo esquerdo, a aorta, o átrio esquerdo. E esses moldes, eles podem auxiliar para pré-planejamento cirúrgico, também para educar pacientes e médicos solicitantes. E nesse caso é um molde que a gente imprimiu com o externo, o cirurgião ele planejou, sabendo a distância que ele vai abrir o externo, era uma segunda operação e de revascularização miocárdica. O paciente também tinha um outro implante para o apêndice atrial esquerdo, mas a impressão 3D realmente a gente está vendo em todas as partes do corpo humano, e até a implantação de modelos, de biomodelos no corpo humano, começando principalmente pela parte ortopédica, de implantação de placas de titânio que são feitas sobre medida para o paciente. Então, de uma forma geral, qual seria o futuro em healthcare e na medicina? O crescimento é importante, e para ter um crescimento adequado e progressivo, o investimento na tecnologia é fundamental.
Então, você ter inovações na tecnologia é fundamental, você ter mais acesso à especialidade e à subespecialidade. O machine learning que foi discutido, que é o aprendizado de máquina e o impacto que terá na parte de saúde e principalmente na parte de radiologia nos próximos 5 a 10 anos, vai ser muito importante. E a parte analítica, como predizer e como juntar esses dados, o Big Data, para ver quais são os pacientes que são os pacientes mais graves e os menos graves e quais pacientes temos que ter um melhor monitoramento clínico. Com isso, eu gostaria de agradecer imensamente esse convite e também o time do Miami Cardiac and Vascular Institute. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês e é uma troca de experiências e eu tenho muito que aprender com vocês também. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Ricardo Cury pela sua conferência e agradecemos também a presença de todos, a presença de todos os convidados, professores e estudantes que abrilhantaram a noite, nessa noite de abertura dessa nossa primeira Conferência Internacional de Inovação em Tecnologia da Saúde.